Olá, queridos alunos, tudo bem? Professora Suzana, nós aqui novamente reunidos, dando continuidade às nossas dicas em relação à primeira fase da prova da OAB, questões então de direito constitucional. Hoje a nossa dica vai ser em relação à aplicação do princípio da simetria, algo que é muito, mas muito utilizado em questões de prova da OAB e é perguntado e é utilizado de várias formas diferentes em locais diferentes. Então nós vamos resolver uma questão que utiliza a sistemática de aplicação do princípio da simetria e vamos então fazer a revisão de uma forma ampla em relação à aplicação deste princípio. Então vejamos o que esta questão nos coloca. Jovem governador do estado Alfa, vencedor das eleições com o slogan "A vez dos jovens", propõe um projeto de emenda à Constituição do Estado a fim de alterar os requisitos para a escolha de conselheiros no Tribunal de Contas do Estado. A idade mínima, que antes seguia o padrão constitucional federal, sendo fixada em 35 anos, passaria a ser de 30 anos. Segundo a ordem jurídica constitucional brasileira, tal norma deveria ser considerada. Bom, então, muito se utiliza a regra do que é que pode ser estabelecido, o que é a autonomia dos estados para legislar na sua Constituição Estadual e o que não é autonomia para ser criado pela Constituição Estadual. Esse regramento, ele segue a sistemática de divisão de competências que nós temos na formação do Estado, né? Então, lá no artigo 21, 22, 23, 24, então, aqueles artigos aplicados em questões de prova para a organização estadual. Então, vamos, de uma forma geral, revisar este conteúdo. Tudo o que diz respeito a direitos políticos, nacionalidade, direitos individuais, isto não é possível aos estados estabelecer, aos estados legislarem nas suas constituições estaduais. Isso, o máximo, e aí mesmo assim entendo que não seria o caso, o máximo que pode acontecer seria fazer o recorte e cola, cópia, mas não é recomendado porque não é competência do Estado legislar sobre esses assuntos. Então, tudo o que diz respeito à questão de locais de julgamento, né, se tem foro privilegiado, questão de suspensão dos direitos políticos, tudo que diz respeito à nacionalidade, tudo que diz respeito a crimes de responsabilidade, ou seja, tudo que diz respeito a questões políticas, de nacionalidade, direitos individuais, garantias, isto é estabelecido pela Constituição e é trazido em lei federal. Não cabe ao Estado estabelecer esta sistemática. Por que não cabe? Porque este regramento no nosso sistema brasileiro tem que ser igual para todos em qualquer lugar do país. Portanto, não é possível na nossa sistemática isso ser atribuído pelos Estados. A segunda parte que não cabe aos Estados é em relação à organização do Poder Judiciário e em relação à organização do Tribunal de Contas. Então, o que cabe ao Estado é trazer a sistemática que está estabelecida na Constituição para a organização estadual e não legislar de forma diferente. Então, por exemplo, vamos começar pelo Judiciário. Lá no artigo 92 da Constituição Federal, nós temos os órgãos do Poder Judiciário e, dentre eles, o último órgão, nós temos, então, a Justiça Estadual. E aí, lá no 125, vai dizer que esta organização cabe, então, aos estados, mas com base nisso que está estabelecido na Constituição Federal e não criando regras novas, né? Então, a mesma sistemática que eu tenho atribuído para o Judiciário em nível federal, também eu terei em nível estadual. Não posso ter regras em termos de concursos diferentes, não posso ter garantias diferentes, não posso ter imunidades diferentes, não posso ter nada diferente daquilo que esteja aplicado para o Poder Judiciário em nível federal. A mesma sistemática o Tribunal de Contas, só que o Tribunal de Contas não é um órgão do Poder Judiciário, ele é auxiliar do Poder Legislativo.
Então, a sistemática do legislativo, ela também precisa ser respeitada da mesma maneira em nível estadual e, consequentemente, também o Tribunal de Contas. Então, por isso que em nível estadual, os deputados estaduais seguem as regras dos deputados federais. E só não o será igual quando a Constituição taxativamente prever alguma diferença nesse sentido, como é o caso, por exemplo, dos subsídios dos deputados estaduais, que a Constituição Federal estabelece que eles estão limitados a 75% do que ganham os deputados federais, né? E essa é a diferença que é estabelecida pela própria Constituição Federal. Não podemos ter fator diferente em termos de idade, Ministério Público não podemos ter diferença, Defensoria Pública não podemos ter diferença. Por quê? Porque são instituições que, na verdade, são nacionais e parte delas são mantidas pela União e parte delas são mantidas pelo Estado. E uma última questão aqui que eu também quero que vocês cuidem é na questão da própria emenda à Constituição Estadual, porque em nível federal não é possível a iniciativa popular propor uma emenda e a própria Constituição Federal estabelece que isso pode ser estabelecido pela Constituição Estadual, então é possível sim que os estados estabeleçam a iniciativa popular para emendas à Constituição Estadual. E a última sistemática em relação à medida provisória, que também é muito utilizada em questões de prova, aplicando o princípio da simetria. Quando a Constituição diz compete exclusivamente ao presidente da República, ela não está dizendo exclusivamente à União. Ela está dizendo exclusivamente ao chefe do Poder Executivo na União. Significa, os estados podem estabelecer na sua Constituição Estadual a edição de medida provisória, só que na Constituição Estadual esta medida provisória terá que ser então um ato de competência exclusiva do governador. Tá? Então, esta é a regra geral em relação às questões que são cobradas. Em cada prova vem uma questão diferente em relação à aplicação do princípio da simetria. Então, vamos ver esta questão que fala, então, especificamente em relação ao Tribunal de Contas. Então, como é que ela é? Ela é inconstitucional, pois o padrão estabelecido na Constituição, para o caso, a figura típica cláusula de imposição de simetria. Né? Então, falou em Tribunal de Contas, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, né? Sempre se aplica a regra da simetria. Tá? Ok? Então, muito comum em todas as questões de prova ter a aplicação do princípio da simetria em alguma das organizações estaduais. Espero que tenham gostado da dica de hoje, de como se aplica o princípio da simetria na organização estadual e quais são então os detalhes de questões de prova que o próprio texto constitucional nos trouxe, né, para que possamos então resolver o máximo possível de questões sobre a aplicação deste princípio na prova da OAB. Nos encontramos então na nossa próxima dica. Nos vemos em breve.